Olá, amigos, que bom te encontrar aqui mais uma vez no meu canal para juntos nós estudarmos a palavra de Deus, essa que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. É de grande alegria para mim, viu? De antemão já quero te oferecer esse livro, Apocalipse, é o tema dos estudos que nós estamos fazendo aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse é um guia bem prático. Tem perguntas, aí tem o texto bíblico para você procurar as respostas, é bem interativo, então você pode me pedir ele, geralmente aqui no final eu deixo o meu contato, o meu WhatsApp, você pode mandar um direct também para mim pelo Insta, Jana de Faria. E é muito legal estudar a palavra de Deus, viu? Principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse, saber que estes livros não são livros incompreensíveis. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue fazer paralelo com o que nós estamos vivendo e mais esperança surge dentro do nosso coração de saber que Deus está no comando das coisas. Eu estou dando assessoria a pessoas pelo WhatsApp no estudo bíblico nesses dias em que nós estamos em casa, e ontem alguém me perguntou assim, nossa, como é que tu tem tanto conhecimento histórico? Olha, eu não sou formada em história, eu apenas pesquiso. E foi isso que eu falei no vídeo anterior, né? Eu instigo você a pesquisar também. E eu achei esse livro aqui, ó, que é um livro muito interessante. Eu gostaria de compartilhar ele com você. O Cristianismo através dos séculos, de Arlie Carnes, da editora Vida Nova. Esse livro, ele fala do cristianismo através dos séculos, é bem o título mesmo, viu? Da história da igreja cristã em todos os tempos. E isso nos ajuda a entender as 7 cartas de João, tá bom? Hoje em especial, nós vamos entrar aí no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse. Você já orou? Convido a você, viu? Sempre antes de estudar a palavra de Deus, ore a Deus. Peça orientação a Deus em nome de Jesus, do Espírito Santo. Mas por que eu tenho que orar, Janaína? Porque não adianta nada eu ler livros de história, não adianta nada eu fazer fontes e fontes de pesquisa, se eu não tiver a orientação do Espírito Santo na minha vida para entender aquilo que o autor escreveu, que é Deus. Então, quando nós oramos ao Espírito Santo, nós devemos pedir a Ele o quê? Humildade, para que nós quebremos aqueles nossos preconceitos, talvez aquilo que já vem enraizado com a gente, que está grudado com a gente, mas que quando entra em contato com a Bíblia causa conflito. Então que nós possamos ter humildade e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, tá bom? Para o estudo de hoje, mais uma vez. Outra coisa que eu gostaria de dizer... entendi, vamos lá. Já voltou aqui o pensamento. Nós, até o capítulo 3 aqui, nós nos atemos à visão de João com as coisas da terra, certo? Com as coisas terrestres, com a história da igreja através dos tempos. Agora João sai do cenário terrestre e ele vai para um cenário celestial, tá bom? Então sai da terra e vai aonde agora? No céu. Ah, Janaína, João teve uma experiência extracorpo aí, saiu o espírito de dentro dele, foi lá no céu e voltou. Queridos, esses dias eu estive num velório e um pastor evangélico falou exatamente isso, que João teve uma experiência aí extracorpo, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu farei um estudo sobre isso, sobre o estado dos mortos mais futuramente, mas não foi nada disso, viu? João foi levado em pensamento aqui. E nesse estudo que eu fizer sobre a morte, eu gostaria de que nós entendamos aí o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, o que é fôlego de vida. Vai ser um estudo bem interessante, mas hoje vamos voltar aqui para Apocalipse. Só quero que você entenda, essa experiência não foi uma experiência extracorpo, tá? João foi levado em pensamento. Então vamos lá? Depois dessas coisas, capítulo 4, versículo 1, pega a tua Bíblia aí. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo. Então vamos parar aqui. João, então, agora ele vê e ouve, certo? Ele vê uma porta. Quando eu olho para essa palavra porta, eu me lembro automaticamente que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é a ressurreição. E eu associo automaticamente que essa porta é quem? A porta é Jesus. Porque quem que nos leva até Deus? Quem que é o nosso intercessor? É Jesus.
Então João agora vê Jesus. João vai ter uma visão trinitariana de novo, da trindade aqui reunida. Vamos ver? E ele escuta uma voz, e essa voz falava com ele como uma voz forte, né? Uma voz de trombeta, algo alto. Sobe para aqui, que eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então João agora vê Jesus, que é a porta, e Jesus leva ele até o trono. E o trono quer dizer o quê? O trono quer dizer um lugar de autoridade, né? Porque quem que se senta no trono é alguém que tem autoridade. Então agora ele vê Deus lá. Alguém sentado no trono, esse alguém é Deus, no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Vamos dar uma parada aqui que eu quero explicar uma coisa para você. Talvez essa linguagem aqui seja estranha para mim e para você, que não somos assim tão aprofundados na palavra de Deus. Deveríamos, mas não somos. Lembra o nosso estado? Nós estamos mornos, nós precisamos ficar quentes com Jesus. Mas quando João teve essa visão e escutou essas coisas, automaticamente ele já associou a uma visão que Ezequiel também teve no passado, em Ezequiel 1, versículo 26 até 28, ele associou essa visão. Ou seja, para nós é uma linguagem estranha, mas para João não era, porque ele era um grande estudioso da Bíblia. Que Bíblia que João tinha nos tempos dele? O Antigo Testamento. Então, isso é para nós ficarmos ligados, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas o Antigo Testamento é para Moisés, é do judeu. O Novo Testamento é o que a gente tem que viver agora, que é a lei do amor. Jesus aboliu e agora se faz uma nova era. Toma cuidado com isso, viu? Você não consegue entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. E se é verdade que o Antigo Testamento não vale mais, por que a gente não rasga a Bíblia no meio e usa só o Novo Testamento? Fica a dica aí, pensa nisso, hein? Mas vamos continuar aqui, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão com coroa de ouro. Olha só mais um detalhezinho aqui, ó, no versículo 3, que João vê também um arco-íris, né? Ou seja, ele vê a aliança de Deus com o seu povo, a fidelidade da promessa de Deus para com o seu povo, porque quando João vê a aliança, automaticamente ele remete ao quê? A Noé, ao dilúvio, a aliança que Deus fez com o seu povo de fidelidade, tá bom? Então, o versículo 4 entra novas pessoas aí em cena. João vê Jesus, vê o trono de Deus, e agora entra mais 24 pessoas. E agora, Janaína, quem são esses 24 anciãos aí? Esses 24 anciãos são as primícias da ressurreição. Quando você vai lá para Mateus 27, do versículo 50 ao 58, você vai ver que algumas pessoas ressuscitaram junto com Jesus, chamadas de primícias da ressurreição, nos garantindo que assim como aquelas pessoas que foram como nós, pecadores como nós, que morreram em Cristo, ressuscitaram, nós também poderíamos ter a chance da ressurreição se morrermos em Cristo, ok? E por que eu sei que eram pessoas? Porque eles têm características de humanos também, ó, eles têm vestidos brancos, eles têm coroas na cabeça, que é aquilo que Deus prometeu para o seu povo, aquele que se manter fiel, tá bom? Inclusive até em uma das igrejas ali, ó, deixa eu ver, a última, não foi? Não foi a igreja de Laodiceia? Deixa eu ver se foi a de Laodiceia. Ao vencedor dali sentar-se comigo no meu trono, ó. Pode ver que a linguagem tá toda enraizada aqui, ó. Mas vamos continuar aqui no versículo 4, então, vamos lá. Do trono, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo também estava na cena. Então nós vimos aqui Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo, as primícias da ressurreição, os 24 anciãos. E vamos ver quem mais que entra aí nessa cena, lá no céu, que João vê. Esse Espírito de Deus, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás.
Opa, entra aqui agora mais 4 pessoas diferentes, 4 seres, e diz que são 4 seres viventes, e eles são meio estranhos, né? Porque eles têm olhos para todos os lados, ou seja, o olhar deles está voltado para todo lado da Terra. Todo lado, o olhar deles está atento, eles estão atentos, esses 4 seres, tá? Vamos ver as características dele? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem, e o quarto é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Opa! Tá a dica aqui para mim saber quem são os 4 seres viventes. Eles têm asas. E quando eu vou lá para Isaías 6, do versículo 1 ao 3, eu consigo identificar que 6 asas tem os anjos chamados serafins, porque existe uma classe de anjos, né? E os serafins são aqueles anjos que têm 6 asas, os mais poderosos, os anjos cobridores, né? Os cobridores da glória de Deus. E diz que eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro, ou seja, eles estão de olho, eles estão ali prestando atenção nos acontecimentos, naquilo que está acontecendo, tanto ali nesse culto de adoração que João é levado a participar, como das coisas da terra, tá bom? E diz que eles não têm descanso nem de dia e nem de noite. E eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha eu e você envolvidos aqui de novo, né? Quem vem, vem para alguém. Jesus vem para nós, Deus vem para nós, o Espírito Santo vem para nós. Versículo 9 diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que interessante, João é levado a uma cena de adoração, onde lá se encontra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 24 anciãos representando a classe de pessoas que irão morar com Jesus no céu, se aceitarem a sua palavra, se aceitarem a sua vontade. E vê também os 4 anjos poderosos, e eles prestam um culto de adoração a Deus, porque Deus é o Criador. Só que quando eu sigo adiante aqui no capítulo 5, esse culto de adoração continua. E olha só a segunda parte do culto de adoração. Olha aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Antigamente, os rolos escritos, eles eram selados, tá? Por dentro e por fora. E tinham 7 selos com barro. Pesquisa isso é muito interessante. Por isso, João usa essa linguagem. Deus deu essa visão para ele, né? Uma linguagem coloquial daquilo que existia na época de João. Hoje os nossos selos são diferentes, obviamente. E diz assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Versículo 3: ora, nem no céu e nem na terra, e nem debaixo na terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Olha só, João então agora vê um livro na mão de Jesus, aliás, na mão de Deus, o Pai, que estava sentado no trono. E quando João olha para aquele livro, ele vê aquele livro selado, e os anciãos e os anjos e todos estão ali, e João chora porque ninguém podia abrir aquele livro. Que livro é esse, querido? O que conta nesse livro? O que tem nesse livro que ninguém consegue abrir esse livro? João chora muito, é algo muito importante, porque senão ele não choraria tanto. Versículo 5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, e chifres em profecia quer dizer poder, bem como 7 olhos. 7 quer dizer a onipresença, a sabedoria, a onisciência, de que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes
E os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Mais uma vez, esse grupo de pessoas, neste grande culto de adoração no céu, adoram a Deus primeiro porque Ele é Criador, segundo porque Ele é Redentor. Versículo 11 diz assim: vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber 7 coisas, 7, o número da perfeição na Bíblia: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E no versículo 13 diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus o Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, os 4 anjos poderosos respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Que cena maravilhosa que João viu no céu, queridos. Uma cena de adoração. Uma cena nos ensinando por que nós temos que adorar a Deus. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou. Gênesis conta isso. E segundo, porque Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Jesus é a porta, o único caminho que nos leva ao céu, que nos leva até Deus. Não há outro caminho. Eu lamento dizer isso para você. Não tem outro meio, não tem obra, não tem dinheiro, não tem nada que eu possa fazer. Eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. E eu quero terminar o estudo de hoje com você, dizendo algo da palavra de Deus para você que eu já falei em outros estudos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Que os textos de hoje, querido, que essa cena de adoração que João viu no céu possa tranquilizar o meu e o seu coração. Deus está no comando de todas as coisas. Deus já contou o final da história para nós e Ele disse: eu venho. E eu venho sem demora. Por isso, não espere grandes melhoras no mundo social, no mundo político, mas espere grandes coisas no mundo espiritual. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, mantenha-se firme, porque logo, logo nós estamos indo para casa. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 6, esses livros aí, os selos começam a ser abertos, porque já se achou quem pode abrir os selos, que é o Senhor Jesus. Os selos começam a ser abertos e nós vamos estudar os selos, tá bom? E eu te convido para amanhã juntinhos nós estudarmos novamente esse livro que é uma bênção, livro de Apocalipse. Tchau, tchau e até!